Olá, campeão da redação, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aulinha sensacional aqui do Redação de Campeão. E hoje a gente vai falar de justiça, justiça em debate no Brasil. Justiça, que tem gente que confunde com vingança. Bandido bom é bandido morto. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Então vamos debater aqui, vamos entender qual é essa questão da justiça. Começando com uma citação importante aí para melhorar o seu repertório sociocultural. Homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Olha que frase legal de Tácito, historiador romano, que viveu ali no primeiro século, né, depois de Cristo. E para também começar a nossa aula com muita informação e que muito repertório sociocultural, vamos colocar aqui a ideia da nossa própria Constituição, né? A ideia de justiça está no preâmbulo da Constituição Federal. Vamos ver o que ela diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sob a proteção de Deus, seguinte Constituição. Solução pacífica das controvérsias, certo? Instâncias, justiça e não soluções de guerra. Seguindo nossa leiturinha aqui, a República Federativa do Brasil se fundamenta também na ideia de não discriminação, na ideia de solidariedade e, sobretudo, na ideia de justiça social. Os constitucionalistas dos séculos XVIII e XIX e as constituições do pós-guerra procuraram evitar a ideia de vingança. Olha que importante aqui, para já introduzindo o nosso assunto. Vingança que já havia sido proibida até mesmo em Roma. Olha como é antiga essa visão. A vingança passou a não ser mais tolerada e foi substituída pelas cláusulas do devido processo. Legal. Então, alguém cometeu um erro, tem o devido processo. Legal. Então, quando se fere alguém, resultando em morte e lesão corporal, a resposta da sociedade se faz pela aplicação desta cláusula do devido processo. Não significa vingança, significa que a sociedade reage contra o mal. Por isso que a vingança foi mesmo sepultada e em seu lugar foi implementada a democracia do processo. Então, o devido processo. Legal, é isso que a gente tem quando há uma infração à norma e não mais a vingança. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né? Você aplica lá uma determinada pena conforme o dano que ele causou e ele vai receber na mesma moeda. Isso é algo muito antigo. Cesare Beccaria, a gente vai ver daqui a pouco uma outra frase dele, mas eu já trago uma noção aqui. Ele percebeu que para você controlar a sociedade, você não precisava mais ter punição tão grave quanto a ofensa. Tá? Por que a gente pune alguém? Por dois motivos. Para evitar que a pessoa repita aquele ato e para servir de exemplo para a sociedade. Tá? E se consegue isso, tá? Exemplo na sociedade para que outras pessoas não repitam, né? Para que as pessoas saibam o que acontece se alguém tiver aquela determinada ação. E ele percebeu que dá para chegar nisso sem precisar recorrer a castigos muito graves, muito punitivos. Por isso que grande parte das sociedades vem abolindo a pena de morte, por exemplo, que acho que não se precisa, não é necessário isso para você controlar a sociedade. Tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Diferenciar, né? Fazer a diferença entre justiça e vingança. Vingança é essa resposta instintiva que a gente tem a um dano causado. Quando alguém pergunta, se fosse com você, se fosse o seu filho, certamente eu desejaria a morte do outro cara. Mas é para isso que serve o Estado, para que nesse momento entre o devido processo e não o meu instinto de vingança. Por quê? A gente sempre parte do pressuposto de que nós podemos ser a vítima, a gente vai ter muita raiva. E se por um acaso a gente cometeu o delito, num momento de fúria, de raiva, acabar cometendo uma infração grave, né? A gente não vai ser hipócrita e dizer que não quero processo nenhum contra mim. Mas você vai querer o processo adequado, seguir o processo legal. Então, a justiça retributiva, né, que é o nome
chique para vingança, vem ganhando espaço no Brasil. Esse argumento aí de bandido bom, bandido morto é muito dessa questão, né? O debate acerca da prisão após condenação em segunda instância, que você tem aí, é por isso que o Lula está preso, né? Até 2016 se entendia no Brasil que o cara só poderia começar a cumprir a pena, ou poderia não começar a cumprir a pena, enquanto houvesse recursos possíveis. E no caso, em 2016, eles entenderam que já dá para começar a cumprir a pena, mesmo que ainda não tenha transitado em julgado, ou seja, não tenham sido julgados todos os recursos. É exatamente o caso do Lula hoje, né? Deve voltar essa discussão da prisão em segunda instância agora no segundo semestre desse ano de 2019. Vamos ver o que vai acontecer, né? As prisões de Michel Temer e Beto Richa, né, que foram consideradas ilegais. Então, Beto Richa, governador do Paraná, e o Temer, ex-presidente do Brasil, você conhece. Daí você pensa, porra, mas o Temer é um ladrão, corrupto e tal, ele tem que ir preso. Mas vou te falar uma coisa, ele não foi condenado, não tem nenhuma condenação contra ele. Então tem erro na justiça, tem que condená-lo primeiro para depois prender. Você não pode prender antes, entendeu? Pode prender antes de condenar? Em 3 casos que a gente já vai falar. Mas o importante é entender que a função da pena não é fazer justiça, a punição pela punição, mas garantir a ordem pública. E você consegue isso sem precisar recorrer a meios violentos, a meios agressivos. Vamos lá. Então, entendendo um pouco a ordem de prisão. A prisão preventiva, que foi o caso que foi aplicada lá ao Temer, ao Beto Richa aqui, pode ser aplicada em 3 situações. Garantir a ordem pública e econômica, basicamente é o quê? É evitar que o cara continue fazendo o ato. Imagine um traficante, um assassino, um ladrão. Então, para garantir que se interrompa aquele processo, entende? Então, daí você prende. O processo do Michel Temer é de 2014. Ele não está mais na presidência, já passou, não tem como ele repetir aquela ação. Então, não se justifica a prisão. Conveniência da instrução penal, que é o quê? Para evitar que ele destrua provas, para evitar que ele converse com testemunhas, para evitar que ele atrapalhe a investigação, obstrução de justiça, alguma coisa assim. Daí você pode prender a pessoa, certo? Mas também não se aplicava, porque o processo já havia a instrução do processo, né? Já tinha todas as informações, a investigação já está feita, não tem mais nada o que precisa. Então, não se justifica dessa forma, tá bom? Você deve lembrar do Eike Batista preso, de outras pessoas presas por conta disso, para evitar que eles atrapalhem o processo. E assegurar a aplicação da lei penal, que é, por exemplo, evitar que o cara fuja, quando há risco de fuga ou de você não conseguir aplicar a lei penal. Não é o caso dele, apreende-se o passaporte, sabe? Coloca a tornozeleira eletrônica, dá para fazer outras coisas que não seja a prisão, entende? Então é nesse ponto que eu digo, não é que eu acho o Temer bonzinho e tal, mas não se justifica a prisão dele, porque senão a gente tá só na vingança. Eu quero que ele seja preso. Por quê? Porque ele é corrupto, tem que ser... Não, ele tem que ser condenado e preso, senão a gente fica só na vingança e esse não é um Estado democrático de direito, em que eu quero que alguém seja preso só porque eu odeio alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá, teses possíveis aqui para o seu texto. O que você pode colocar? A diferença entre justiça e vingança é que aquela, né, justiça se ampara única e exclusivamente na lei, enquanto esta é pautada pela emoção. Hoje, a função da pena não é fazer justiça, a punição pela punição, mas garantir a ordem pública. Daí você vai ter que provar isso, expandir com algumas ideias que a gente vai dar aqui. A justiça no Brasil está servindo para estancar a roubalheira e, nesse sentido, a prisão em segunda instância contribui e muito, certo? Por que é importante a prisão logo após a segunda instância? Porque torna o processo mais célere, mais rápido. Quando especialmente os grandes empresários e tal, quando o cara tem o receio da prisão iminente, mais próxima, isso faz com que ele colabore com a justiça e que os casos sejam resolvidos, tá? Então, essa é a situação.
A justiça no Brasil é alcançada só por aqueles que têm condições de buscar seus direitos, ou seja, é o local onde mais se reverbera a desigualdade social. Porque a gente está falando de prisão em segunda instância, esgotar os recursos e tal, para quem é rico, né? Quem é pobre fica preso e às vezes nem é condenado nem nada e fica lá muito tempo. Dados do Ministério da Justiça indicam que 40% dos presos no Brasil são provisórios, sabe? Não tem condenação ainda. Que é o caso lá em Altamira, das rebeliões que mataram 50 pessoas e tal. Morreu pouco, tudo vagabundo. Cara, tem alguns que não são, certo? Pode ter inocente morrendo. Você não sabe? Porque 40%, né, dos presos no Brasil são provisórios. Então, não dá para afirmar isso. Por isso que a gente precisa de um Estado de Direito. Bom, e daí, essa questão da prisão em segunda instância, né, fez com que se tornasse mais sério. Porque o que acontecia? Né? A gente tinha muito no Brasil roubalheira e impunidade. Né? O cara nunca ia preso porque o crime prescreve, deixa de ser possível aplicar a pena. E daí, se eu sei que eu posso entrar com recurso, que eles chamam de meramente protelatório, só para atrasar o processo mesmo, eu oriento o meu advogado aí entrando com recurso. Entra aqui, entra ali, faz lá, que daí vai atrasando o processo. E daí leva 20 anos para julgar alguma coisa e o cara, né, não pode mais ser preso em algum momento. Então esse é o ponto. Tem um material de apoio, um caso ali bem interessante de um cara que assassinou, foi tentativa de assassinato, não me lembro agora, e que não foi preso porque prescreveu. Ora, isso não pode acontecer, entendeu? Senão a gente deixa de ter a função da justiça, que é servir de exemplo, né? Senão a gente tem a impunidade. Então, essa prisão a partir de segunda instância, para vocês entenderem o que é segunda instância, primeira instância é um juiz só. No caso lá, o juiz Sérgio Moro condenou o Lula. Segunda instância é um colegiado. No caso aqui do Lula, foi em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, TRF4, da 4ª região. Beleza? Essa é a segunda instância. Então ele só foi preso depois que um colegiado, um grupo de juízes, desembargadores no caso, também confirmaram a sentença dele. Tá? Quando é a decisão de um só, uma pessoa pode estar equivocada, pode estar mal intencionada, então precisa confirmar em segunda instância. Confirmou, hoje no Brasil, o cara pode começar a cumprir a pena. Tá? E tem uma discussão de que tanto a prisão em segunda instância quanto a delação premiada pautam-se em princípios não constitucionais, que existem as teses chamadas garantistas, que é da garantia do indivíduo, né? Resguardar a garantia do indivíduo, para evitar que ele fique preso injustamente, alguma coisa assim. Só que, na visão de outras pessoas, isso atrasa o processo, então é um embate da justiça. E daí, como eu falei para você, a pena não precisa ser tão cruel quanto o delito, né? Para você reduzir a violência. Essa frase é boa, hein? Cesare beccaria. A certeza da punição e não a dureza do castigo que serve de freio à criminalidade. Então é isso. É a certeza da punição. Porque não adianta acontecer algum crime assim, as pessoas falam, vamos colocar pena de morte, porque as leis são muito fracas, são muito mole, tem que ficar mais... Não. É quando tem a certeza da punição que vai servindo de freio à criminalidade. Certo? A pena deve visar a reeducação e não a vingança. Basta lembrar que sempre existe a possibilidade de um inocente ser condenado injustamente, para verificar que o conceito de justiça retributiva é para lá de problemático. Que é o caso, por exemplo, de vamos pegar um crime absurdo, estupro. Né? Qual que é o sentimento humano em relação ao estupro? Que o cara não só fique preso, mas que seja estuprado na cadeia. Muita gente pensa isso. Qual que é o problema? É que o cara pode ser inocente. Saiu uma reportagem no mês de julho, ou foi no final de julho ou no começo de agosto, no Fantástico, que mostrou lá um cara que ficou preso 5 anos com uma acusação de estupro e que aparentemente é falsa. Né? Não é que é falsa, deixa eu melhorar o termo, que não se confirma, houve uma confusão ali de uma das vítimas. 5 vítimas não reconheceram o cara. Né? Daí conseguiram provar pelo tamanho dele, com câmera de segurança, que não era ele. E o cara ficou 5 anos preso. Né? Então se a gente, sendo inocente, se a gente faz uma maldade, se a gente estupra, mata, morreu um cara que era inocente. É isso que não pode, entendeu? Segundo o juiz Sérgio Moro, que é encarregado da Operação Lava Jato, o então juiz, né, a prisão em segunda instância fecha uma das janelas da impunidade no processo
Penal brasileiro, certo? E as conversas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador, falta um R aqui, podem ser questionáveis para o processo, já que podem ser consideradas ilegais. Vocês devem ter visto aí a questão dos vazamentos dessas conversas, especialmente do Deltan Dallagnol. A gente não vai entrar nessa esfera, a questão, mas é bom vocês ficarem acompanhando um pouco isso, porque sempre dá repertório, né, do que você falar. E daí, medida de solução, proposta de intervenção, o que pode ser feito? Tá? Não há por que endurecer leis, mas sim identificar medidas sociais para que todos tenham acesso à defesa bem feita e cidadania. Certo? Como a gente viu, é a certeza da punição que serve de freio à criminalidade, então não precisa endurecer lei. Mudança na legislação penal devem ser escudadas em estudos empíricos bem fundamentados, e não apenas em nossas emoções, que operam quase exclusivamente com a noção de justiça retributiva. A redução da maioridade penal, nesse sentido, talvez não seja o melhor caminho. A redução da maioridade penal muitas vezes está ancorada na coisa assim, pô, o cara já sabe o que está fazendo. Beleza, pegue dados, veja o número de crimes cometidos por esses, veja qual o efeito que isso vai ter na redução da criminalidade como um todo. E daí, a partir disso, a gente decide. E não só na sensação de vingança que muitas vezes se tem. Iniciativas privadas devem auxiliar na reabilitação de detentos, oferecendo vagas de trabalho ou em penitenciárias ou para ex-presidiários. Aqui em Curitiba tem uma iniciativa interessante de um café que fica próximo a uma das principais igrejas da cidade, em que é feito só com mulheres que estão em liberdade provisória, que é só com mulheres que estão em regime semiaberto, liberdade vigiada, tornozeleira eletrônica e tal. Estão fazendo a reinserção social dessas pessoas. Parece interessante. Reabilitação, não a vingança, deve ser o foco da justiça brasileira. E você vai ter que desenvolver algo assim. Bom, vamos para a proposta de redação, então? Qual que é o exercício? Considerando a coletânea acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Justiça em Debate na Sociedade Brasileira. Segue essa linha, essa estrutura que a gente falou aqui, né? E da estrutura que a gente fala sempre no curso, e usa também o material de apoio e faz um texto bacana. Se você não está com muita segurança de como pode ser um texto em relação a isso, dá uma olhada na parte 3, que a professora Candice mostra para você um texto bom. Não é nota 10, mas é um texto bom. Beleza? É isso, campeão. Nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau!